Talvez a história desse boxeador possa te ajudar a responder essa pergunta. Lost my cell, Jimmy. They're gonna find my manuscript. That book is the only thing I got left in here. You understand me? That's the only chance I got to get out of here. I lose that, they gonna lose too. Cara, Jesus nem existiu, velho. Claro que existiu, cara. Como assim? A única coisa que importa é a verdade. Esse homem foi realmente visto fazendo e falando tudo que dizem sobre ele há mais de 2020 anos atrás, lá na região da Palestina. Em 1966, Robin Hurricane Carter tem sua carreira arruinada, acusado de um triplo homicídio. Coercion of testimony and withholding of evidence. On the other hand, Mr. Carter was tried twice by two different juries. As evidências eram questionáveis, as testemunhas não adequadamente ouvidas, resultado, culpado. Come on, come on, come on! Come on, come on! Hold that key! Who's first? Shut up! Relax, Carter! Tudo isso resultado de um pré-julgamento das evidências. Mas a verdade, o fato histórico, estava do lado dele e as pessoas precisavam saber disso. Carter's conviction was predicated upon an appeal to racism rather than reason. O que os documentos e os relatos realmente diziam? Os relatos foram ouvidos? Ou será que seus preconceitos já haviam decidido o veredito antes de uma análise sincera? Culpado ou não culpado? O que dizem as evidências? Jesus foi visto ou não? Não se analise história só em laboratório. As pistas são muito importantes, mas os relatos é que realmente dão corpo real a estas pistas. É impossível repetir o seu nascimento, mas como nós sabemos que ele aconteceu? Várias evidências. Uma das mais importantes, os relatos dos seus pais. Mas e o envolvimento emocional? Olha o que esse artigo da USP diz. Quando somos questionados sobre eventos cotidianos, como por exemplo o que almoçamos no dia anterior, ou quais programas de televisão assistimos no último final de semana, nem sempre temos a resposta na ponta da língua. Entretanto, quando a pergunta envolve acontecimentos de grande importância emocional, como a aprovação na faculdade ou o nascimento de um filho, nossas lembranças costumam ser mais vívidas. O artigo ainda continua. Temos tendência a manter memórias que têm um conteúdo emocional mais relevante, muito mais facilmente e por muito mais tempo. Rafael Ruggiero, pesquisador na área de neurociências, com foco em psiquiatria e professor colaborador da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Marina von Zuben, neurocientista da USP, reforça: memórias emocionais estão entre as mais fortes e facilmente evocadas, estando entre aquelas com maior probabilidade de se tornarem permanentes. Isso acontece porque as informações interoceptivas, vindas de dentro do organismo, como emoções e motivações, são provenientes do córtex pré-frontal medial, do núcleo accumbens e da amígdala. Enfim, muita palavra esquisita, né? A amígdala é a estrutura cerebral envolvida nas respostas emocionais, bem como na formação de memórias emocionais. Existe um processo por meio do qual a amígdala e o hipocampo trabalham sinergicamente para formar os registros que serão armazenados por longos períodos ou por toda a vida, a que chamamos conteúdo de longo prazo, ligados aos eventos emocionalmente significativos. Muita palavra, né? Basicamente, a parte emocional que gera memória no nosso cérebro, memórias permanentes, aquelas que a gente não esquece os detalhes, elas estão ligadas às emoções necessariamente. Sobre o relato dos seus pais, o envolvimento emocional torna o relato deles menos confiável? Se você disser que sim, é melhor você não contar para eles que você disse isso. Testemunhas oculares são essenciais e aqueles mais próximos são os que fornecem mais detalhes importantes. No caso de Hurricane, uma das maiores falhas foi não escutarem atentamente e criteriosamente aquilo que as testemunhas diziam. E no caso de Jesus, hein? Cara, eu já li uma vez que nem teriam sido os discípulos que escreveram esses relatos aí. Ou seja, como é que a gente considera esse histórico? Papias, em 125 d.C., afirma: Marcos, com muito cuidado e precisão, sem cometer nenhum erro e sem acrescentar nenhuma fala falsa, registrou o testemunho de Pedro a respeito de Jesus. Bem como ele afirmou também que Mateus preservou os escritos a respeito de Jesus. Em 180 d.C., Irineu relatou: Mateus publicou entre os hebreus, na língua deles, o escrito dos evangelhos. Quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma,
e aí fundaram a igreja. Depois da morte deles, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por ele. E depois João, o discípulo do Senhor, aquele que tinha recostado a cabeça no peito dele, também publicou o seu evangelho, quando morava lá em Éfeso, na Ásia. Os documentos históricos que temos da igreja primitiva afirmam: Mateus, o Levi, João Marcos, o Marcos, que andou com Pedro e anotou detalhadamente todas as memórias e relatos dele a respeito de Jesus, bem como Lucas, o médico amado, segundo o apóstolo Paulo, são os três os escritores dos seus evangelhos. E se mentiram quem realmente escreveu? Cara, fala sério, por que alguém inventaria isso? Marcos e Lucas sequer faziam parte dos 12 apóstolos. Se a intenção fosse mentir, faria muito mais sentido que eles atribuíssem essa autoria a Pedro ou a Paulo, por exemplo. Olhando para Mateus é a mesma situação. Ele era cobrador de impostos, portanto, ele era literalmente o mais odiado dos 12 depois de Judas, o Iscariotes. Ou seja, qualquer um da época teria vários motivos para inventar qualquer outro autor que fosse para esse texto ou para esses evangelhos. Se olharmos para os evangelhos apócrifos, aqueles que surgiram 200 anos após Jesus, no que nós vamos encontrar? Histórias mirabolantes e fantasiosas. E a quem foram atribuídos esses textos? Adivinha? Filipe, Pedro, Maria e Tiago. Pessoas muito mais respeitadas e valorizadas naquela época. E o evangelho de João? Ele é uma exceção. Afinal, ele era um dos mais valorizados também. Interessante que esse é o único que paira a dúvida se foi o apóstolo João ou João o ancião. Aliás, todos os documentos apontam sem dúvida que foi João o apóstolo, filho de Zebedeu. Mas Papias, realmente em 125 d.C., ele é o único que deixa essa dúvida aí no ar. Entretanto, do jeito que ele escreveu, existe também a possibilidade de ser duas perspectivas da mesma pessoa, ou seja, João o apóstolo e João o ancião são a mesma pessoa. De qualquer forma, os especialistas estudaram e viram, eles afirmam, numa análise minuciosa e científica das evidências, João foi um livro escrito a partir de testemunho ocular, realmente. E, portanto, é totalmente improvável que qualquer outro autor seja o autor do livro de João. Tá, mas por que nenhum dos evangelhos relata a vida inteira de Jesus? Tem um estudioso, Bloomberg, que ele aponta dois motivos para isso. O primeiro é literário. No mundo antigo, ninguém tinha dinheiro e papel fácil. E, portanto, ninguém tinha nem como, nem porquê dar a mesma importância para todas as fases da vida de uma pessoa na hora de escrever sobre ela. O segundo é teológico. Apesar dos apóstolos terem visto muita coisa interessante, milagres incríveis sobre Jesus, inclusive eles deixam isso claro nos evangelhos que muita coisa eles não relataram, nada disso faria diferença ou sentido se ele não tivesse ressuscitado dos mortos. Portanto, Marcos, o evangelho mais antigo, é direto ao ponto. Jesus é o Messias que morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados. E para dar a mensagem direta, ele aponta somente os milagres mais importantes. Cara, eu vi uma teoria de que esses evangelhos teriam sido copiados de outra fonte, de outros documentos. Ah, tá. Cara, isso é uma teoria, mas não tem nada de cópia nisso aí, tá? Muito provavelmente, Mateus e Lucas usaram o evangelho de Marcos como referência. Mas há indícios de que os três usaram também a fonte Q, que seria um compilado de frases, algo muito comum no Antigo Testamento, com todos os dizeres importantes de Jesus. Se for verdade, ela é excelente para nós, porque ela é uma fonte ainda mais antiga sobre Jesus. Tá, se a gente olhar ela sozinha, cara, deve ter um relato de um Jesus muito menos milagroso e divino do que a gente tem nos evangelhos, né? Não, ela não seria uma narrativa pra gente extrair tanta coisa assim dela, né? Extrair exatamente uma figura histórica de Jesus. Mas ela seria um compilado de frases. Mas nas frases dessa fonte, Jesus afirma claramente ser ele a própria sabedoria e que por intermédio dele, Deus julgaria toda a terra. Bom, fala sério. Que ser humano normal traria sobre si essa importância, né, de sabedoria e por intermédio dele Deus julgaria todas as nações. Essas são coisas que pertencem somente a Deus, inclusive na cultura da época. Além disso, estudos foram feitos e determinaram realmente a figura de Jesus descrita por essa fonte é a mesma figura demonstrada pelos 4 evangelhos que nós temos acesso. Cara, mas se Mateus realmente era testemunho ocular, por que ele precisaria de uma fonte externa para checar, ou até mesmo usaria Marcos, que nem testemunho ocular era?
Marcos está relatando a memória de Pedro. Pedro é um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Portanto, Pedro pode ter vivenciado muitas coisas que Mateus não vivenciou. Mas não é só isso. Você ouvindo alguém importante falar ao vivo, com certeza já quis confirmar com o colega do lado aquilo que você também está vendo. Afinal, você quer ter certeza que aquilo que você ouviu certo. Mateus, assim, só mostra o cuidado dele com o relato que está produzindo. Mas o relato de João é muito diferente dos outros. Só ele fala sobre Jesus ser divino, por exemplo. Cara, provavelmente ele inventou isso depois, sobre a divindade de Jesus. Ele devia ser só um mestre na época. Os principais temas relatados em João, em especial a divindade de Jesus, são, de forma menos explícita, também relatados nos outros evangelhos. Tudo bem, João realmente afirma de forma explícita e direta que Jesus é Deus. Mas se olharmos para Mateus 14 e Marcos 6, nós temos Jesus andando sobre as águas. Milagre é milagre, mesmo na Bíblia. Não é toda hora que nós temos relatos claros de milagres como esse, por exemplo, de Jesus andando sobre as águas. Ainda assim, não é só a questão do milagre aqui. Sabe aquela parte que os discípulos se assustam e começam a se perguntar o que era aquele ser andando sobre as águas? Na sua Bíblia deve estar escrito algo como: coragem, sou eu, não tenham medo. Lá em Mateus 14, 27, por exemplo, na NAA está escrito dessa forma. Mas se a gente traduzir de forma literal do grego, não está escrito sou eu, está escrito eu sou. É isso mesmo que você ouviu. Quando Deus está respondendo a Moisés sobre o seu próprio nome, ele diz eu sou, lá em Êxodo 3,14. Outra referência aqui de Mateus, Marcos e Lucas. Todos relatam que Jesus se chamou de Filho do Homem. Antes que você entenda completamente errado o que esse título significa, Filho do Homem é um título de divindade. Olha lá em Daniel 7, 13 e 14. Na minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Você já entendeu, né? Os temas que tem em João também tem nos outros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas relatam Jesus até perdoando pecados. Algo que todo mundo da época sabia que só Deus podia fazer. Mas João foi o último a escrever. Ele pode ter sido completamente influenciado a inventar essa questão da divindade, essas questões outras. Além disso, ele é um dos mais próximos de Jesus, né? Envolvimento emocional e tal. Isso meio que compromete ele como testemunha, não? Primeiro, João já tinha sido pastor de igreja, já tinha lidado com dúvidas, pessoas recém-convertidas. Então, muito provavelmente, ele percebeu que as pessoas, nem todas elas, tinham entendido com profundidade aquilo que já estava descrito nos evangelhos sinóticos, pelo menos não com a necessidade necessária. Cada evangelho escolheu relatar aqueles fatos e milagres que deixavam sua intenção mais clara. Mas isso não mudou o fato de que aquilo aconteceu de fato. Em segundo lugar, todo relato histórico no mundo antigo traz consigo paixões e intenções. Mas nós já discutimos que o envolvimento emocional traz consigo também um aumento da qualidade e da quantidade de detalhes sobre um acontecimento. O erro aqui é achar que a subjetividade joga fora a sinceridade e a precisão de um relato. Quer uma prova disso? Algumas pessoas movidas de antissemitismo negam ou atenuam os fatos ocorridos na Segunda Guerra Mundial contra judeus, homossexuais, negros, entre outros grupos que sofreram com aquele período. Estudiosos judeus fundaram museus, escreveram livros, preservaram artefatos e registraram depoimentos de testemunhas oculares. Independente do cunho ideológico, o sofrimento vivenciado pelos judeus naquele período trouxe riqueza de detalhes importantes no relato a respeito dos fatos históricos, e eles foram completamente fiéis no registro desses fatos. A crença cristã está baseada em muito documento histórico. Afinal, nós acreditamos num evento histórico que mudou absolutamente tudo no mundo. Inclusive, em breve nós faremos um vídeo aqui sobre os documentos extra-bíblicos que corroboram para a veracidade dos relatos sobre Jesus. Além disso, nós traremos um arcabouço arqueológico, então já se inscreve aí para você não perder isso, beleza? Eu lembro de ter lido sobre uma ex-freira chamada Karen Armstrong, que ela fala e argumenta que nós sabemos muito pouco sobre Jesus. Afinal, o relato mais antigo que a gente tem sobre ele data mais ou menos do ano 70 depois de Cristo. Então o relato dos evangelhos já teriam sido infectados por questões míticas. Vamos lá, ela misturou duas coisas diferentes nessa frase aí. Primeiramente, nós podemos tranquilamente mostrar que os relatos são muito mais antigos do que ela fala aí. Segundo, mesmo se a gente não conseguisse demonstrar isso, o argumento dela é péssimo. Entre os mais céticos, Marcos é datado na década de 70, Mateus e Lucas é datado na década de 80 e João datado na década de 90.
Um primeiro fato é, eles então foram textos produzidos ainda com testemunhas oculares vivas. Eles poderiam corrigir, questionar ou argumentar contra, caso tivesse alguma informação falsa ali. Além disso, você sabe, já tinha muito hater de Jesus nessa época, então se tivesse qualquer mentira sobre qualquer relato sobre ele, com certeza eles teriam denunciado. O próprio império da época, o império que dominava tudo, não gostavam dos cristãos nem de Jesus. Então, pensa bem, né? Por que alguém não teria contradito aquilo que eles falam como um relato histórico? Sabe Alexandre o Grande? Pois é, Ariano e Plutarco foram os primeiros a escrever sobre a vida desse homem histórico. E adivinha quantos anos depois da morte dele eles escreveram sobre a vida dele? 400 anos depois. Pois é, e os historiadores consideram a história relatada por Ariano e Plutarco como confiáveis historicamente. Tudo bem, surgiram besteiras sobre Alexandre, mas muito tempo depois do relato desses dois. E se você analisar bem, por cerca de 500 anos, o relato de vida de Alexandre o Grande permaneceu, portanto, intacto. Fala sério, os evangelhos tendo sido escritos 30 ou 60 anos depois da morte de Jesus, fazem realmente alguma diferença agora que você tem algo para comparar isso? Historicamente, é um fenômeno a escrita dos evangelhos e o relato histórico deles sobre Jesus Cristo. Mesmo assim, nós vamos provar que a escrita deles ocorreu muito mais cedo do que foi dito aí, viu? Como se encerra o livro de Atos? Ele não encerra, né? O protagonista é o apóstolo Paulo. A história acaba com ele preso em Roma. Não temos ideia do que aconteceu com ele depois. O livro foi escrito antes dele morrer, por isso essa parte não está lá. Se o livro tivesse sido escrito após a morte dele, com toda certeza esse relato estaria lá nos contando como foi. Assim, sabemos que o livro de Atos veio antes do ano 62 d.C., ano da morte de Paulo. Como Atos é a parte 2 do Evangelho de Lucas, esse evangelho também foi escrito então antes do ano 62 d.C. Lucas usou o evangelho de Marcos, logo Marcos é mais antigo. Só que levava tempo até que um texto fosse escrito, copiado e conseguisse circular as longas distâncias geográficas, considerando o transporte terrestre da época. Portanto, Marcos, ele tranquilamente pode ser datado aí no final da década de 50 d.C. ou até antes. Se Jesus morreu entre 30 e 33 d.C., só temos 30 anos de distância para o evento. Em termos de relato histórico, nós temos um mega fenômeno aqui diante de nós. Um segredo: os livros não estão na ordem que foram escritos, tá? Ou seja, os evangelhos não foram os primeiros livros escritos no Novo Testamento. Paulo começou seu ministério na década de 40 d.C. Suas epístolas ou suas cartas às igrejas mais importantes foram escritas na década de 50 d.C. Se você ler atentamente, você vai perceber lá credos e confissões de fé produzidos pela igreja pouco depois da ressurreição de Jesus. Se olharmos para Filipenses 2, 6 a 11, que fala que Jesus tem a mesma natureza de Deus, e olharmos para Colossenses 1, 15 a 20, em que Jesus é descrito como a imagem do Deus vivo, que criou todas as coisas e por meio de quem todas as coisas foram reconciliadas com Deus, estabelecendo assim a paz pelo seu sangue derramado na cruz, percebemos, portanto, que Paulo já tinha documentos que afirmavam Jesus como Deus. E fica óbvio agora que isso não é coisa inventada tardiamente por João. Não está suficiente? Então olha 1 Coríntios 15, 3 a 7. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Vamos lá, faz esse raciocínio comigo. Em 30 depois de Cristo, Jesus crucificado. Em 32 depois de Cristo, Paulo se converte, foi para Damasco e encontra Ananias. Em 35 depois de Cristo, ele se encontra com os apóstolos em Jerusalém. Em algum momento nesse período, Paulo recebeu esse credo, o qual utilizou em sua carta aos Coríntios, com uma lista inclusive detalhada de quem Jesus apareceu logo após a sua ressurreição. Paulo teria recebido esse documento de 2 a 5 anos após a morte e ressurreição de Jesus. Estamos falando de um documento sobre um fato histórico produzido no mundo antigo apenas 2 anos após o evento. É tipo escrever um documento hoje sobre a segunda ou terceira onda de Covid. É absurdamente próximo. Pensando para a época, nós estamos diante de um absurdo, um fenômeno histórico.
Essas testemunhas são dignas de ser ouvidas? Elas são confiáveis? Em vídeo futuro, elas passarão por testes usados por investigadores, detetives e juízes para avaliar depoimentos de testemunhas oculares. Então já se inscreve para não perder isso também. O boxeador Rubin Hurricane Carter uma vez foi condenado ao esquecimento dentro de uma cela de prisão. Você talvez tenha condenado Jesus a uma mera fábula. Para Hurricane, uma rigorosa análise das evidências não só o tornou livre, mas agora ele se levanta com uma esperança contra a injustiça. Por anos cometeram injustiças ao considerarem Jesus uma invenção histórica. Mas se analisarmos criteriosamente os confiáveis relatos das testemunhas a respeito desse homem, você terá então a oportunidade de se ver livre de seus preconceitos com a história bíblica. Você se vê livre agora para ser justo com a verdade histórica. The God delusion. You say that it's under scholarly dispute among historians that Jesus actually existed. Now, I checked with the ancient historians. That is not so. And it disturbed me. History is not natural science. But what I don't understand is this, why you would write something like that. I don't think it's a very important question whether Jesus existed. There are some historians, most historians think he did, some They historians certainly don't. do. I couldn't find an ancient historian that didn't. Well, there are one or two, but I don't really care, actually, because precisely because it's petty. Dawkins, baseado em seus preconceitos sobre a historicidade de Jesus, prejulgou as evidências antes de uma séria análise. E você, vai fazer a mesma coisa? Somente o testemunho ocular não deixou a historicidade de Cristo evidente o bastante para você? Quer vídeos sobre os documentos, sobre as fontes não cristãs? Talvez sobre provas arqueológicas? Sem problema. É só comentar aí que nós faremos mais vídeos sobre a confiabilidade do relato histórico de Jesus. Mas enquanto isso, para começar a ser mais criterioso com seus pensamentos e suas avaliações a esse respeito, segue a gente lá no Instagram e eu acho que você precisa assistir esse vídeo aqui.